Queridos amigos e amigas, alegria de estarmos juntos. Hoje é sexta-feira, dia 14 de abril. Alegria de estarmos juntos nesta semana onde celebramos a oitava da Páscoa. Isto é, as mesmas alegrias do dia da Páscoa são repetidas essas alegrias durante uma semana. Afinal, a ressurreição é a festa central, é o motivo, a segurança da nossa fé. Se Jesus tivesse simplesmente morrido, se o sepulcro estivesse fechado e Jesus morto lá, nós não teríamos a fé cristã. Nós estaríamos ainda pensando e esperando a vinda de Jesus. Ele ressuscitou. A palavra final nunca será da morte, mas sempre da vida. Mas é pela morte que a gente chega à vida de ressuscitados. Alegres por estarmos juntos nesta sexta-feira, 14 de abril, iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho desta sexta-feira é de João, capítulo 21, versículos de 1 a 14. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos vivendo as alegrias do tempo da Páscoa, da oitava da Páscoa. E também, vejam, Jesus ressuscitado aos poucos vai aparecendo aos apóstolos. E eles demoram um pouco para reconhecer. Por isso que Jesus acaba repetindo as mesmas coisas que ele fazia enquanto estava vivo. Repetindo para que os apóstolos entendessem que esse ressuscitado era o mesmo Jesus que tinha sido condenado e morto. Jesus realiza os mesmos sinais. E no Evangelho de hoje, vejam que é também chamado Evangelho da Pesca Milagrosa. Jesus se mistura com aqueles pescadores
pega peixes, né, junto aí, depois come os peixes, convida os apóstolos para comerem os peixes. Por quê? Ele queria que eles entendessem que de fato ele era Jesus, agora ressuscitado como ele tinha prometido que iria ressuscitar. E diz também o relato do Evangelho de hoje que os pescadores tinham pego 153 grandes peixes. Por que 153 e não 152, 154? Porque no conhecimento daquele tempo, no fundo do mar, havia 153 diferentes espécies de peixes. E dizendo isso, Jesus está dizendo o quê? Que ele veio para todos. E esse todos está neste número 153. Isto é, Jesus é o Salvador de quem acredita nele, mas ele é o Salvador também de quem não acredita nele. Ele possibilita a transformação e possibilita a ressurreição a todos. Basta querer. Como é bonito entender o Evangelho e ver, né, Jesus fazendo as mesmas coisas e eles aos poucos vão entendendo que aquele estranho que estava com eles, lembram que o estranho caminhou com os discípulos de Emaús, né? Aquele mesmo estranho agora se alimenta como se alimentava antes e aos poucos os olhos deles foram sendo abertos e eles reconheceram que era Jesus. Nós também estamos num tempo de muitas evidências da presença de Jesus. No entanto, nem sempre a gente se detém a reconhecer que é Jesus. Jesus usa muitos semblantes, assim como tinha 153 diferentes tipos de peixes. Jesus usa muitos semblantes humanos para se apresentar a nós. Ele se apresenta como uma criança sem escolinha. Ele se apresenta com aquelas crianças que estão para adoção. Ele se apresenta nos moradores de rua, nos famintos, nos idosos desacolhidos, desabrigados, nos doentes, nos enfermos, naqueles que caminham de um lado para outro neste mundo tentando buscar condições melhores de vida. Jesus está no nosso cotidiano. O problema não é Jesus, o problema são nossos olhos e o nosso coração, que nem sempre reconhecem que Jesus é o Senhor. Sejamos capazes de conviver com as diferenças, mas também capazes de ressuscitar todos os dias e encontrar Jesus ressuscitado nas diferentes situações da vida. Por isso, agradecidos, rezemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja, nos guarde sempre. Nos dê a paz. Uma ótima sexta-feira. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Sobre todos nós desça a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem, santa alegria.